Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos à nossa roda de conversa. Mais uma quarta-feira de roda de conversa. Vão entrando aí que a gente está aqui já esperando cada um de vocês entrarem, porque hoje o tema que nós vamos conversar será coluna. E olha, a partir do convite que a gente mandou para vocês, todo mundo ficou, eu quero ouvir falar sobre coluna, eu quero ouvir. Então, chegou o dia de a gente conversar, né? Vocês não vão só ouvir falar de coluna, nós vamos bater um papo sobre a nossa coluna vertebral. Então, vão entrando, já vai compartilhando também esse vídeo com outras pessoas que você acha importante ouvir um pouquinho sobre esse assunto. Então, compartilha também a nossa roda de conversa de hoje. Boa noite para todas, boa noite para todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui, mais uma quarta-feira. Lembrando, né, assim, que quarta-feira sim, quarta-feira não. Então, se você entra na nossa página do Facebook e não encontra a transmissão ao vivo, é porque é a quarta-feira não, tá? Então, mais uma vez, estamos aqui para a gente estar fazendo a nossa roda de conversa rodar, né? E aí, com a sua participação, você escrevendo, né, mensagem para a gente, né, uma boa noite. A partir do tema, tiver dúvidas, perguntas para estar fazendo, ou mesmo algum comentário, fique bastante à vontade, porque isso é que faz a roda aqui vibrar com bastante energia e também poder ajudar outras pessoas, né, a se cuidar mais, né? E quem não puder assistir até o final, né, esse vídeo, a transmissão ela vai continuar, ou melhor, né, o vídeo continua gravado tanto no Facebook como também no Instagram, tá? E também no YouTube. Então, vários canais aí para você poder assistir novamente a nossa roda e a cada 15 dias acompanhar, né, de acordo com os temas que a gente vai selecionando ao vivo e participando aí, né, com os seus comentários. Isso. Então, boa noite, Lourenço. Boa noite, Cleusa, que já estão aqui, colocaram uma boa noite para a gente, também estão ao vivo. Então, gente, assim, ó, hoje a gente vai falar sobre a coluna vertebral. A coluna, ela tem uma função, né? A função dela, a gente até colocou no tema aqui, né? É o pilar da vida. Ela sustenta o nosso corpo. Só que ela não só sustenta, ela equilibra, ela também faz a locomoção, né? Faz a gente andar, faz a gente correr. Ela também protege os nervos. Então, assim, a nossa coluna, ela é formada por vértebra, por discos intervertebrais, pelos músculos, ligamento, os tendões, os nervos, a medula espinhal e as raízes nervosas que tanto as pessoas falam dela, né? Que é onde dói, é onde a gente sente a dor. Então, assim, a coluna, ela é perfeita. Ela é um órgão fantástico. Ela é flexível. E aí, por que eu estou falando para vocês que ela é flexível? Porque é aí que mora a coisa. Se a gente entender que a nossa coluna ela tem flexibilidade, pronto, está resolvido. Não teremos mais dor, não teremos mais nenhuma doença na coluna. O grande problema é que quando a gente nasce, pega um bebezinho para vocês verem, todo molinho. Depois começa a crescer, ele engatinha, depois ele começa a andar. Então a criança começa a andar e ela brinca, ela pula, ela dá cambalhota. Por que não podemos ser assim também, Mauro? Sem se preocupar com a coluna. A criança faz tudo isso sem se preocupar com a coluna, porque ela tem flexibilidade. E aí a pergunta de hoje é: por que a gente perdeu isso? Por que não temos flexibilidade? Quando a gente cresce, a gente fica sentado no banco de escola, né? A gente fica lá sentado no banco de escola muitas horas. Depois a gente vai trabalhar. Então, somos os adultos
que vão ficar 8 horas trabalhando, muitas vezes sentado. Depois nós temos o estresse, o cansaço, e aí começa as limitações de movimento. Logo vem as dores. Por que as dores vêm? Porque a gente para de movimentar o corpo, a gente para de ter essa flexibilidade do movimento. E aí que eu queria muito conversar com vocês hoje. A questão da coluna, a coluna, ela tem uma ligação com o movimento, ela é movimento. A gente precisa, necessita ganhar liberdade de movimento. Porque quando a gente ganha liberdade de movimento, a gente ganha e a gente vai integrar o nosso corpo com a nossa mente. Quando a gente aprende isso, integrar o corpo, as nossas sensações, aí, gente, vocês vão ver como a gente consegue viver uma vida sem dor. Aí a gente consegue interligar os músculos, o sistema nervoso, o sistema ósseo. Eles são interligados, só que a gente acaba separando essas coisas no nosso corpo. Então, hoje a gente vai conversar a partir disso, de interligar. Interligar as nossas emoções, a nossa mente e ao nosso corpo com essa coluna, com esse pilar. Muito bem, olha, eu dei uma fugidinha agora aqui. Opa, deixa eu entrar novamente. Moro, caiu de Opa. novo, gente. Pronto, voltou. Eu dei uma fugidinha aqui porque como é ao vivo, né, é que chegou uma encomenda aqui, eu tive que pegar. Bom, então falando da nossa coluna, né, a gente tem essa relação que a Salete colocou. É muito, muito bacana, muito interessante, né? Para a gente poder tratar de algum órgão do nosso corpo, olha, tem que olhar a coluna. Não adianta a gente querer tratar o órgão se a gente não olhar para ela. E cada vértebra da nossa coluna está relacionado também a esse órgão, né? Olha que interessante, né? Aqui tem uma figura, vou pedir para o Pedro colocar para a gente. Só um momentinho que ele está localizando, organizando ali. Mas na figura que vai aparecer, mostra as várias vértebras que a gente tem, né? Então, na cervical, né, que é nessa região, então, aqui mais próximo da cabeça, na base da cabeça, né? E vai descendo. Aí, quando você passa a sua mão, né, aqui na coluna, você vai sentir que na nuca, embaixo da nuca, né, tem um ossinho que sobressai. Né? Então, até ali, até um pouquinho acima, é a cervical. Depois vem a parte das vértebras torácicas, né? Que vai descendo até a região lombar. Quando chega na lombar, então são as vértebras lombares. E depois no finalzinho tem a região então das vértebras sacrais, né? O sacro. Cada uma dessas partes aí, né? Cada vértebra está ligado com um órgão nosso. Também com um tipo de doença, né? Também com um sintoma, tá? Então, talvez quem está assistindo a gente pelo celular vai ver as imagens bem pequenas. Tem gente que assiste a gente na televisão, a gente já viu, já ouviu o pessoal comentar com a gente. Aí vai ver a imagem grande. Aí dá para ver bem esse desenho, né? E a relação que tem com cada parte do nosso corpo, né? Olha, só um exemplo, vou dar só alguns exemplos aqui, porque também não vou ficar lendo tudo, né? Depois a gente pode colocar essas figuras no Facebook para vocês acompanharem. Mas olha, quando a gente tem, né, uma dor na primeira cervical, né, que é bem aqui, né, na base do crânio, tá? Está relacionado à dor de cabeça, a nervosismo, a insônia, resfriados, hipertensão arterial. Então por isso que, né, a pressão está alta e sente uma dor aqui na nuca, né, na região do occipital, né, que chama. Tem a ver com enxaqueca, tá? Tem a ver com amnésia, com cansaço crônico, tá?
Então, vertigens também. Então, tudo isso aí a gente massageando, né, estimulando, né, tratando, no caso, eu, a Salete, a gente colocando agulha, né, nessa região da vértebra cervical 1, né, a gente consegue tratar todos esses sintomas. Né? E aí vai descendo, por exemplo, né, se você tem problema de asma, resfriado, coisas assim, então tem ali, né, a torácica 1, tá? Então você estimula esse ponto aí, faz uma massagem nessa vértebra da coluna, vai ajudar, né? Descendo lá para baixo, né, na parte aí que está mais rosada. Né? Então a gente tem na vértebra lombar uma que está ligado bastante ao nosso intestino grosso, então problemas de constipação, então de diarreia, né? Aí massageia essa região, estimula ela. Às vezes a vértebra está meio torcida, né? E vai provocar também esses sintomas no seu organismo. Né? Se tem problemas, então, no abdômen, né? Então é a lombar número 2. Né? Problema de próstata, lombar número 4. Circulação, né? Problema de circulação nas pernas, problema nos pés, é a lombar 5. Então, cada vértebra nossa está relacionado a um órgão, né? Ou a alguns órgãos, está relacionado a algumas patologias, alguns sintomas. Né? É muito interessante e por isso que é importante a gente conhecer. Né? A nossa coluna, como a gente colocou no título, né, da nossa roda de hoje, é o pilar da nossa vida. Né? A nossa coluna está muito relacionado a todos os nossos órgãos. E aí eu queria fazer uma experiência com vocês agora, bem rapidinho. Eu queria que cada um que estivesse aqui ao vivo com a gente fechasse os seus olhos agora e comece a escutar a sua coluna. O que ela diz para você? A sua coluna, ela passa para você o quê? Confiança? Ela passa para você sustentação? Ou ela passa para você fragilidade? Ou é um ponto doloroso? Na sua coluna tem algum lugar ali que ela está gritando, que ela está chamando sua atenção? É muito importante, gente, a gente ouvir a nossa coluna, escutar o nosso corpo. A gente recebe muito no consultório os pacientes falando: eu estou com a minha coluna travada. Pode abrir os olhos. Pensamentos travados travam a coluna. Então a gente precisa saber aonde dói, aonde incomoda. Ou então, se não incomoda. Aquilo que eu falei para vocês no início, quando a gente mandou o convite, muita gente respondeu para a gente assim: nossa, um tema muito bom, porque quem não tem dor na coluna? Não é para ter dor na coluna. Não é para ter dor na coluna. E aí a gente vai falar muito hoje da questão das crenças, né? Das crenças limitantes. Eu não posso fazer isso porque o médico falou que eu tenho uma artrose, então eu não posso. É claro, gente, nós temos ali algumas questões que a gente precisa ter uma atenção especial, mas eu não posso deixar minha vida parar por conta daquela dor. A gente precisa, primeiro, respeitar o nosso corpo, respeitar acima de tudo. E aí, quando o Mauro falou da cervical, né? A cervical é aqui, ó, é aqui no pescoço, tá? Ela começa lá dentro, que é a C1, lá dentro da cabeça, é um pivôzinho, assim, ó, tem um pivô e começa a primeira. Quando eu toco aqui, eu não toco na C1. A C1 tá lá dentro. A cervical, o pescoço, ele termina na vértebra maior. Quando a gente vai descendo assim, você vê que tem uma vértebra que ela tem uma ponta. E tem muita gente que vem e fala: nossa, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Tem uma ponta aqui. Não, não está errado. Deus fez assim mesmo. A C7 ela é a maiorzinha. Tá tudo certo.
tá? Então, o pescoço, a coluna cervical, ela foi projetada para suportar você. Ela foi projetada para suportar eu, Salete, Mauro, Pedro. Ela não foi projetada para sustentar o mundo inteiro em cima dela. E a gente vê muito isso. Quando eu falei para vocês, escutem o corpo de vocês, é para isso. É para ver o que a minha cervical está sustentando. Ela está flexível? Não. Se ela não está flexível, ela vai doer, ela vai reclamar, ela tem que reclamar. E é interessante, se a gente for olhar, gente, tudo o que a gente faz, tudo está projetado para frente. O meu rosto, os meus olhos estão para frente. Os meus braços, o maior trabalho é tudo na frente, ó. É tudo aqui que eu faço. O meu tórax está para frente. Então imagina, a gravidade também vai empurrar todo mundo para frente. Por isso que a gente tem curvaturas na coluna. A cervical, nós temos a lordose. Na lombar, também nós temos uma lordose. Aqui nas costas, na torácica, nós temos uma cifose. E lá embaixo, na região sacra, nós temos a cifose de novo. Tá vendo como ele vai fazendo um S? Essa curvatura, ela é importante no nosso corpo, que é uma curvatura fisiológica, né? Que a gente fala que é uma visão assim biomecânica do corpo, né? Para a gente conseguir ter uma absorção da energia e a gente ter flexibilidade. Por isso que quando a gente tensiona, a gente faz isso. Quando a gente faz isso, o que a gente está puxando? A gente vai travar lá atrás. A dor, o formigamento lá atrás. Por quê? Vai travar, tá? Então, a cervical, ela é, assim, eu falo que é o top do top. A gente tem que cuidar dela com muito carinho. Porque quando eu falo em cervical, eu não estou falando só do pescoço. A gente tem que lembrar que a cervical, ela é uma ligação, né? Entre a cabeça e o meu corpo. Ou entre o meu corpo, aqui embaixo, e a cabeça. E as tensões? As tensões vão acontecer e vai fazer o quê? Muitas vezes não é só no pescoço que dói. Vai formigar, vai descer pelo braço, vai sentir um formigamento nos dedos, vai sentir fisgadas, pontadas. Só que tudo isso pode vir lá de cima da cervical, mas também pode vir de tensões musculares. Por isso que não dá para a gente pensar em coluna e chega no consultório e fala assim: a minha coluna dói. Mas muitas vezes não é a coluna que é a questão. Muitas vezes são os ombros que estão tensos, muitas vezes a cabeça, muitas vezes mandíbula e maxilar. Ó, tudo tem movimento, tudo tem movimento, tá? Então, para a gente tomar muita atenção na nossa cervical e sempre pensar quem ela está carregando. Ela está carregando eu, pessoa, Salete, ou ela está carregando todo mundo junto? Olha, tem bastante assunto para a gente falar, né? Nem sei se vai dar tempo, mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Várias perguntas aqui que a Ana Cristina está colocando. Eu vou deixar para a Salete tá falando, porque aí tem muito a ver com a nossa parte mais fisioterápica, né? Como é da área dela, fisioterapeuta, então já vai ajudar bastante, né? Agora, uma coisa é certo, né? Como a gente está falando da coluna, e que ela tem muito a ver, né, com as partes do nosso corpo, os nossos órgãos. Então a gente tem que ter um carinho especial por ela, não só nos momentos que a gente sente os problemas no corpo, mas também a vida inteira. Tá? Então, todas as vezes que a gente vai fazer algum exercício, uma atividade física, a gente não pode esquecer de fortalecer a coluna. Tá? A região lombar, a gente tem que fazer exercícios para fortalecer a região lombar, mas também tem que fazer exercícios, né, para a gente soltar, deixar flexível, né, a nossa cervical, a torácica, a lombar, a região, até o sacro, a região sacra, né,
que é uma região difícil da gente estar manipulando se a gente não tem consciência e a gente não tem o hábito, né? Porque precisa de desenvolver habilidades, né? Então, quando a gente faz um exercício, né, de trote, né, da gente como que estivesse cavalgando, né, num cavalo, ou então a gente tem o jogo de cintura, né, a gente vai mexer com o nosso quadril. Então, tudo isso daí é importante também para fortalecer a coluna como um todo, né? Tem um próximo desenho, pedi aqui para o Pedro colocar também, né? É uma outra classificação da nossa coluna, também por partes relacionados ao nosso organismo. Olha só que interessante, né? No caso aqui, esse desenho que o Pedro colocou, vem da medicina tradicional chinesa, né, da acupuntura. Então a Salete, a gente usa bastante esses pontos aí, né? São chamados de pontos Shu dorsais, né? Bom, ponto Shu em chinês significa assim, aquela um ponto que é bem assertivo, né? Que é um ponto certeiro, né? Esses pontos aí, a gente vê que acompanha a coluna. Então, no lado, vocês olhando para a tela, no lado esquerdo, né, tem as vértebras. Aí o nome de cada vértebra, né? Então, C é cervical, né, torácica, lombar e sacro. E do lado direito tem, né, uns pontinhos destacados que é o de acupuntura, né? Para vocês terem uma ideia, os nossos órgãos principais, que então é o pulmão, o coração, o baço pâncreas, o fígado, o rim e os órgãos acoplados a eles, né, relacionados a ele, né, que é o intestino grosso, o intestino delgado, a vesícula biliar, o estômago e a bexiga. Então esses pontos, né, que estão, esses órgãos que são importantíssimos para a nossa existência, né, são aqueles que dá condições da gente viver, esses órgãos, eles têm um ponto relacionado aí com a nossa coluna. Do lado da coluna, né, existe o ponto que vai fortalecer esses órgãos. E o mais assim interessante é que justamente nessa região, né, das costas, né, da coluna, esses pontos, eles são pontos que buscam a energia, aquela energia assim mais potente que a gente tem, né? Tem algumas escolas de acupuntura que falam assim, que esses pontos a gente pode usar 3 vezes na vida, de tão fortes que eles são, né? Porque eles pegam a nossa energia, aquela mais essencial, aquela mais forte, né? Então, para fazer um bom tratamento, a gente estimulando esses pontos, olha, a gente realiza, né, grandes mudanças, né, grande melhoria na saúde das pessoas. E trouxe esse desenho para vocês, né, perceberem o quanto que a coluna é importante para a nossa existência, né? Por isso que a gente precisa de cuidar bem da coluna, por isso que a gente precisa de fortalecer, e quando eu falei para vocês agora há pouco, que todo exercício que a gente vai fazer, toda atividade física que a gente faz, né, a gente tem que fortalecer a coluna, é porque justamente na onde está a musculatura, né, em volta da coluna, é que estão esses pontos especiais, tá? Então, se a gente tem uma boa musculatura, se a gente faz exercícios, né, para fortalecer a nossa região lombar, cervical e tudo mais, né, a gente vai estimular esses pontos também. Então, eles vão ajudar bastante a tratar os nossos órgãos mais importantes. Gente, eu vou tentar responder aqui um pouquinho o que algumas pessoas colocaram. A Ana Cristina colocou, né? Lata d'água na cabeça. Isso é um perigo, né? Porque você já tem a gravidade que te empurra para frente e você vem com peso sobrecarregando as estruturas.
Tá? Hoje a gente encontra muito né, no dia a dia de consultório isso, viu, gente? O envelhecimento precoce das estruturas, principalmente os nossos pais, os nossos avós, porque eles trabalhavam demais, né? E trabalhos excessivos. E não tinha, muitas vezes, momento de descanso, não tinha ali, né, uma academia, um relaxamento para a gente, que hoje a gente tem. Hoje a gente tem bem mais possibilidades disso. Então, a gente encontra hoje, por conta desses trabalhos excessivos, muitas pessoas com muitas patologias referentes ao trabalho excessivo. E aí eu acrescento mais uma coisa, que é a questão, por isso que nós somos, né, tem uma lista de porquês, mas um deles, o trabalho infantil. A criança, ela não pode trabalhar. Por quê? Porque ela está em desenvolvimento, o corpo dela está em desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, a má postura hoje é uma das coisas que, assim, mais acarreta doenças. E doenças na coluna é uma das doenças que a gente mais encontra, né? É o que tem mais em consultório hoje. E grande parte dessas dores e dessas patologias adultas, lá na infância a gente poderia já ter tratado. Se a gente lá atrás já começasse, sabe, a evitar esse tipo de coisa. Mas estão aqui, então vamos tratar. Aí, de novo, aquilo que eu falei para vocês. Hoje, depois dessa roda de conversa, nós temos que tirar essa coisa de que, não tem jeito, dói mesmo, é assim mesmo. Tem jeito, tudo tem jeito, tá? É só a gente encontrar aonde que está a causa daquilo ali. Encontrando a causa, a gente consegue resolver sim, e dá para resolver. Outra coisa que ela fala aqui, quanto que a gente deve de peso? Olha, o peso seria mais ou menos 3 quilos, tá? É o ideal, assim, o máximo de peso para a gente carregar nas mãos. É claro que vai depender, né? Se uma pessoa tem uma estrutura muscular já trabalhada, esse peso aumenta. Mas eu colocando aqui uma média, tá? 3 quilos seria um peso ideal para carregar nas mãos, sem prejudicar a coluna. Outra coisa que ela fala aqui da gestação. A gestação é uma parte, é a parte, né? Por quê? Na gestação a gente tem que tomar muito cuidado, sim. Por causa do peso, então você vai ter uma elevação de peso ali, o ideal seria, né, o corpo ele está preparado para uns 10 quilos, 12 quilos numa gestação, ultrapassando isso, vai, porque assim, a gestação ela muda, né, o centro de gravidade da mulher. Tanto é que a mulher abre, a perna fica mais afastada, os pés ficam afastados para você conseguir andar de forma sem tanta dor. Mas aí tem uma questão também do assoalho pélvico que a gente tem que trabalhar, que a gente já falou também em algumas rodas de conversa, que é muito importante a grávida trabalhar o assoalho pélvico para ajudar nesse parto também. O relaxamento muscular, né? As musculaturas elas começam a se tensionar, também vai gerar dor. E trabalhar o fortalecimento muscular de forma correta também, tá? E ela coloca também a questão o torcicolo. O torcicolo também, né, é uma das coisas que a gente mais, principalmente agora. Agora no inverno é torcicolo e ciatalgia, né? Aparece um monte. Mas por conta disso, por conta de tensões musculares. Então, se eu tenho uma tensão no pescoço, o músculo que está aqui no pescoço, ele não está fazendo a função dele adequada. Então, ele puxa de uma forma e trava. Então, eu preciso soltar essas musculaturas para voltar esse músculo ter o tamanho dele, né? O músculo, gente, ele tem que deslizar, ele tem que fazer isso aqui, ó. Quando a gente encurta o músculo e estica, encurta e alonga. Então, é isso que tem que acontecer na musculatura, tá? Quando ele tensiona, ele enrijece ali aquela região e vai travando tudo, tá? Vai travando toda uma estrutura. Olha,
perguntaram também em relação a exercícios, como eu falei, né? Toda vez que a gente vai fazer uma atividade física, procura exercitar também, né, a lombar. Que exercícios fazer, né? Bom, é meio específico a gente falar dos exercícios em geral, porque, quer dizer, é específico é em geral, né? Porque cada pessoa tem a sua coluna de um jeito diferente. Então, às vezes a gente generaliza e acaba passando, né, uma indicação que para outra pessoa é mais complicada. Então, tem que perceber bem como que está a sua coluna, né? Se ela está boa, está tranquila, né? Ou se, como a Salete falou no começo, todo mundo tem dor de coluna, mais ou menos, né? Porque eu faz um tempo que não tenho mais aquela dor de coluna. Às vezes eu sinto uma dorzinha ou outra por causa de uma posição que eu fiquei errada, né? Ou então algum esforço que eu fiz, né, sem me preocupar muito em fazer da forma correta, né? Então, uma vez ou outra a gente pode sentir, mas tem que ser algo passageiro, né? Tem que ser algo que a gente consegue já alinhar a nossa coluna e deixar ela confortável, em pouco tempo. Agora, é, dizendo de forma geral, né, para a coluna, como exercitar melhor, é uma regra básica, né? Manter a nossa coluna, né, alongada, quer dizer, né, deixar com que a nossa coluna respire. Nas horas que a gente vai fazer os exercícios, na hora que a gente vai, um exercício de aeróbico, ou então mesmo um exercício, né, de levantamento de peso, alguma coisa assim, a gente tem que concentrar também a nossa atenção na coluna, na musculatura em volta da coluna, e todo movimento que a gente faz, a gente, né, tensiona também essa região, né, essa musculatura da coluna. Né? Para a gente poder fazer isso e perceber se está acontecendo, tem uma dica. Né? Na hora que a gente vai inspirar, a gente procura encostar, né? A gente vai absorver o ar. Na hora que a gente está fazendo a força, a gente expira, né, e murcha a barriga, porque então o ar que a gente inspirou, a gente tem que deixar penetrar no abdômen, né, aqui na barriga. Quando a gente vai expirar, soltar o ar, a gente vai murchando a barriga, imagina que o seu umbigo está encostando ali na coluna. Quando a gente faz, né, esse movimento de expirar para encostar o umbigo na coluna, né, lá atrás, a nossa coluna ela dá uma contraída. Né? Quer dizer, a musculatura da coluna dá uma contraída. E isso então ajuda a fortalecer. Tá? Outra coisa, que durante os movimentos, não só dos exercícios, mas tudo que a gente vai fazer na vida, a gente ter a flexibilização da coluna. A coluna ela é formada por vértebras justamente para a gente poder arcar sem quebrar. Tá? Então, fazer os movimentos, né, de flexão da coluna, né, para frente, para trás, para baixo. Então, na hora que a gente faz os alongamentos, sempre a gente está movimentando a coluna. Então, nos alongamentos, a gente trazer flexibilidade para a coluna. E é aquilo que a Salete já falou aqui também. Né? Se a gente tem flexibilidade da coluna, a gente vai ter jogo de cintura na vida. Não vai ter situação que a gente fique, olha, não tem jeito. Né? Não, a gente sempre vai ter jogo de cintura. Tá? O Pedro vai pôr mais uma imagem aqui para a gente. Só aguardar aqui para ele colocar. Que mostra novamente a coluna e a sua relação com os nossos órgãos, né, com vários sintomas ou várias doenças que a gente pode acabar adquirindo. Né? Mas olha, adquiriu, vamos mandar embora, né? Vamos resolver o problema. Tá? Então, olha, ali na cervical, né? Dores de cabeça, insônia, pressão alta, como eu já falei, mas até acne, sinusite, alergias, né? Problemas oculares ou então auditivos, tá? Crises nervosas, catarro, dormência nos braços, né? Torcicolo, como a Ana perguntou aí, né?
nefralgias, faringite, ronco, tudo isso daí está relacionado à nossa coluna cervical. Né? Na nossa parte torácica, está relacionado a artrite, asma, úlceras, gastrite, reumatismo, tosse, dificuldade de respirar, dores nos braços, problemas do coração, dores no peito, bronquite. Né? Olha, vários problemas, né? Várias doenças, patologias relacionadas então a essa parte torácica. Né? Na região lombar, tem a ver com prisão de ventre, varizes, o ciático, né? O pessoal chega com dor no ciático, né? Então está relacionado a essas vértebras aí da região lombar, né? Lombalgias, evidentemente, né? Hérnias, cólicas, diarreia, né? Debilidade crônica ou dor crônica, problemas de bexiga, menstruação, incontinência urinária, impotência, dores no joelho, edemas, né, nas pernas, frio nos pés, tá? Esterilidade, pernas fracas, tudo isso tem a ver com a região lombar da coluna. Né? E na região do sacro, né? Ali onde está o nosso quadril, né? Dores então ao sentar, hemorroidas, alguns tipos de esterilidade também, né? Coceiras, varizes, dores no quadril. Então, olha, cuidando da nossa coluna, mais uma vez, né, reforçando isso daí, cuidando da coluna, a gente vai cuidar do nosso corpo inteiro. É por isso que não é por acaso que a gente pode dizer que a coluna é o pilar da nossa vida, é o pilar do nosso corpo. Né? A coluna para sustentar toda a nossa estrutura. Tá vendo, gente, como que tem essa conexão? Então não dá para a gente pegar só um ponto e falar, eu tenho aquele problema e pronto. Não, a coluna, ela tem essa conexão com todo o corpo, com a nossa mente. Ela tem a conexão de como que eu sou. Eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa que fecho, que eu tenho vergonha, eu sou aquela que engole muito sapo. Então, como que eu enxergo a vida? Eu olho a vida assim abertamente, com o peito aberto, eu enfrento ela assim. Então, comece a olhar o seu corpo, como que ele está. Se o ombro é mais fechado, se a cabeça é mais para frente, projetada mais para frente, porque tudo isso vai interferir no seu pilar. E é interessante que quando a gente fala da coluna, eu sempre penso numa casa. Quando a gente olha a casa, a gente vê assim, né, janela, a gente vê as paredes, mas para gente que não conhece, não sabe como que faz uma casa, a gente não imagina como que é a estrutura lá dentro. Como que foi colocado os ferros? Como que está esses ferros da casa? Porque está tudo escondido, né? Colocou cimento. Então é a mesma coisa o nosso corpo. A coluna está dentro, está lá dentro. Só que quem recobre ela são músculos que a gente tensiona, são tendões, são os nervos. Por que a gente sente dor? Porque uma região bate naquele nervo ali. Bateu naquele nervo, ele vai refletir aonde é o trabalho dele. Tá? Então, por isso que é importante a gente olhar o nosso corpo, prestar atenção aonde está incomodando. E aí, uma das coisas que a gente trabalha muito em consultório e que ajuda bastante os pacientes, que é a respiração. A respiração, ela tem uma conexão direta com o nosso corpo. E eu consigo, a partir da respiração, ajudar muito na questão da dor. A gente também já falou aqui, tá doendo a lombar? Para, respira, puxa o ar e manda o ar para aquela região. Quando você manda o ar para aquela região, você manda oxigênio para aquele músculo. E aquele músculo vai relaxar. Se você está sentindo frio, aqueça a região, se agasalhe, tome um chá quente, um chá que relaxe a musculatura, que vai fazer você dormir melhor. Você dormindo melhor, a musculatura vai ser relaxada. E aí, a gente pensar assim, o músculo, ele tem uma fáscia. A fáscia é como se fosse uma pele que recobre esse músculo. E essa fáscia
quando ela está tensionada, ela aperta o músculo. Então não adianta eu ficar lá, tá doendo o pescoço, eu ficar puxando o meu pescoço. Ah, eu vou puxar bastante, bastante, bastante que vai melhorar. Não vai melhorar. Por quê? Porque muitas vezes não é o pescoço, muitas vezes é o ombro, é o braço. Então, olhar aonde dói para ver o caminho dessa dor, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um exercício para quem tem dor, muita dor em pescoço, na cervical, tensiona demais essa região. Olha que simples, gente. Você coloca a sua mão aqui do lado, tá? E vai empurrar um pouquinho a sua cabeça. Então a minha mão é direita, eu vou empurrar para o lado esquerdo, mas bem de leve. Eu empurro a cabeça e você vai fazer uma força contrária. Ó. Eu faço uma força contrária. Vou tirar meu óculos aqui. Ó. Seguro, aperto um pouquinho e faço uma força contrária. 1, 2, 3. E para. E faz do outro lado. Ó, empurra contrário, a cabeça vai empurrar. Empurra, 1, 2, 3. E solta. Faça isso várias vezes, tranquilamente, respirando. Outro também, movimentar articulações da mandíbula, do maxilar. Ela tem movimentação. A língua, o simples fato de você colocar a língua para fora. Coloca a língua para fora e volta. Coloca a língua para fora e volta. Só você fazendo isso, você já solta a musculatura do pescoço. Então, a flexibilidade, ganhar essa flexibilidade novamente, você vai ganhar uma vida sem dor, tá? E vai resolver hérnias discais, artrose, escolioses excessivas e tantas outras coisas aí, tá? Dá para resolver, só que precisa ter calma e conhecer o seu corpo, tá? Algumas coisas que eu acho muito interessante a gente trabalhar, que é na hora de dormir. Então, dormir de forma que você fique de lado ajuda muito a sua coluna. Então, você vai relaxar a coluna dormindo de lado. Quem dorme de bruços, é claro que não é uma posição adequada, porque quando você dorme de bruços, você coloca a cabeça de lado. Então, você é como se estivesse torcendo a região, tá? Então, o ideal é dormir de lado, tanto o lado direito como o lado esquerdo. O colchão que tanta gente fala, né? O colchão não pode ser nem muito mole e nem muito duro. Tem gente que tem um colchão que parece uma tábua e fala, ah, esse aqui é o melhor que existe. Não é, tá? O colchão ele tem que se adaptar ao seu corpo. Você vai ficar durante 8 horas ali naquela posição. Então, tem que adaptar ao corpo. A mesma coisa o travesseiro. Não pode ser um travesseiro muito alto e nem muito baixo, tá? Tem que ser um travesseiro que se adapte a essa altura do seu pescoço. Olha, a Célia está dizendo aqui, né, que fez cirurgia e um monte de pinos no rosto, né, na mandíbula. Se isso interfere em algo na coluna, com certeza, né? Assim como, né, a nossa coluna está ligado a todos os nossos órgãos, o contrário também vale, né? Cada um dos nossos órgãos está ligado à coluna. Por isso que tudo que a gente sofre, né, nos órgãos, a coluna também vai ressentir, né? Então, agora, tem uma outra coisa. O nosso corpo, ele é maravilhoso. O nosso corpo, ele sofre adaptações. O nosso corpo é inteligente. Se a gente permite, o próprio organismo vai buscando o caminho para ele se adequar à nova situação, tá? Então não é porque fez uma cirurgia, né, porque tem um pino, né, tem uma prótese, que a gente vai viver de dores, né? Não. Nosso organismo, ele também dá conta de se readaptar, né, de se reorganizar. Agora, é claro que a nossa vida impõe para a gente muitos bloqueios, principalmente bloqueios na nossa mente. E com a mente cheia de bloqueios, a gente acaba inibindo muitas ações que naturalmente o nosso corpo
iria fazer, né? Então a gente acaba também desenvolvendo muitas dores, né, por causa desses bloqueios. Ou então por causa da alimentação, né, que não é o suficiente para que o corpo possa fazer essa adaptação. Ou então por vários outros motivos. Aí podem existir várias razões, tá? Mas é bom a gente saber que, né, em toda situação que a gente vive, o nosso organismo ele tem uma capacidade de se adaptar muito grande, né? É que pelos padrões que a gente vive, muitas vezes essa adaptação acaba parecendo, né, algo que não é muito comum, tá? Mas olha, além, né, da gente cuidar da coluna, cuidar da musculatura, né, e o nosso corpo está muito interligado, a gente também pode pensar o contrário. Através de algumas partes do nosso corpo, a gente melhorar a nossa coluna. Olha que legal, né? Pedro vai pôr outro desenho aqui, e isso daqui já é muito conhecido. Todo mundo acho que sabe disso, né? Mas vale a pena a gente reforçar ou relembrar aqui, né? É uma figura agora do nosso pé, olha aí, né? O nosso pé está ligado à nossa coluna por vários motivos, né? Tanto que se a gente pisa errado, a nossa coluna também sofre com isso. Se a nossa coluna ela está torta, né, digamos assim, a nossa pisada também vai ser diferente, né? Mas olha só, nessa região aí mais escura, marcada no desenho, né, representa ou tem o reflexo da nossa coluna. Então, se a gente está com dor na coluna, vale a pena fazer uma massagem gostosa na sola do nosso pé. E em relação à coluna, mais na lateral, né, da sola do pé. Segue mais ou menos o que você está vendo nesse desenho, né? Cada parte da coluna cervical, torácica, lombar, sacro, né, com a lateral aí do pé, começando do dedão do pé e seguindo, indo em direção ao calcanhar, né? Se você faz uma boa massagem aí, ajuda bastante a aliviar dores na sua coluna. Ô, Mauro, eu vou acrescentar que aproveitar o desenho, faça um teste em casa. Pega uma bola, uma bolinha de tênis, sabe? Uma bola de tênis, e pisa em cima dela, só um lado do seu corpo. Faz isso só com o lado direito. E pisa nessa região que o Mauro passou para vocês, desde o dedão do pé até lá embaixo. Só fica nessa região, escorregando com a bolinha, para lá e para cá, para lá e para cá. Aperta mesmo, tá? Faz isso assim, um minutinho. E depois você fica em pé e olha a diferença de um lado para o outro do seu corpo. Conta para a gente depois, se vocês fizeram isso, como que vai ser. Dá uma diferença enorme. Você vai ver o que é aquilo que a gente falou da flexibilidade. É exatamente isso. Você consegue soltar toda a estrutura da coluna. Então, olha só que legal, né? Através do pé, a gente trabalha a flexibilidade da nossa coluna, né? Então, essa dica que a Salete passou, façam, né? Pratica, porque também não vale a pena a gente ficar falando aqui e você saber, mas não fazer, né? Então, pratica, tá? Você vai sentir mesmo a diferença. É muito gostoso uma massagem nos pés, né? E aí, depois que você fez nessa região da coluna, né, e aí sente mais, né, flexibilidade, tem mais molejo, né, no seu corpo, aí aproveita a bolinha e percorre a sola do pé inteiro, né? Aí pronto, aí você vai tratar do seu corpo inteiro, tá? Eu acho que eu vou pedir para o Pedro já na sequência colocar o próximo desenho, porque tá tudo relacionado, né? São três figuras que eu separei aqui, o pé então é uma delas, tem mais outras duas, olha aqui a mão, né? A nossa mão também, opa, tá escuro, não apareceu, vamos ver, né? Bom, mas a nossa mão também, né? Na hora se o Pedro conseguir colocar, a nossa mão também tem um reflexo da nossa coluna, né? E é muito interessante porque não é um reflexo só. Dá para a gente trabalhar de várias formas, né? Mas vamos ver aqui no desenho.
Então, na palma da mão, tá? Na palma da mão, a gente tem nossos órgãos internos, né? Atrás da mão, que é a figura que está aí, vocês vão ver as unhas, né? Então, atrás da mão, a gente tem a nossa coluna, né? A parte, então, mais estrutural, tá? Se você pega o polegar, né? O polegar, aí é a coluna, então, a partir da cervical. Imagina que a unha do polegar, né, é a cabeça. E aí você vai descendo, você então vai descendo o dedo do polegar, você está descendo as vértebras da coluna, tá? Só que essa parte do polegar não dá conta de englobar a coluna inteira, tá? Então vai pegar aqui a parte da coluna, da cervical, da torácica, tá? Mas vai continuar depois, né, seguindo aqui o osso, né, que continua para o dedo médio, né? Então nessa parte do osso aqui que sobe para o dedo médio, a gente tem a região da nossa coluna que começa pela lombar. Lombar, né, pega um pouquinho ainda da cervical, da torácica, aí a região lombar e depois o sacro. Só que nessa região, né, subindo aqui para o dedo médio, a coluna está de cabeça para baixo. Então é de baixo, é torácica, sobe no meio, né, aqui do osso é a lombar e depois a região do sacro. Então, se você quer fazer uma massagem na sua coluna também, assim fica difícil da gente colocar a mão lá atrás e massagear a nossa própria coluna. Então, pode fazer essa massagem nos pés ou então seguindo aqui, né, o verso da sua mão, né? Faz a massagem da mesma forma. Pode pegar a bolinha que a Salete falou e massagear essa região. Pode pegar o dedo, né, o dedão da mão oposta e percorrer esse caminho, né, fazendo a massagem com o polegar, tá? Pode inventar várias formas, né? Não machucando o seu corpo, pode inventar várias formas, mas o importante é estimular essa região, tá? Pode Eu falar, queria, Sá. queria só acrescentar uma coisa que a Célia perguntou, mas termina isso daí, depois eu já passo as perguntas aqui. Você vai falando da resposta enquanto o Pedro coloca o próximo desenho. Beleza. A Célia perguntou do lado, né? Então tem sim, o lado esquerdo, tem alguns estudos que mostram que o melhor é o lado esquerdo, tá? Mas assim, se você dorme pro lado direito, não tem problema também. Tem alguns benefícios sim a gente dormir do lado esquerdo, mas a gente tem que dormir do lado que a gente se sente melhor, mais confortável, tá? O importante é dormir de lado. E se puder colocar um travesseirinho baixinho ali entre as pernas, melhor ainda, viu? Relaxa bem também a coluna. Ana Cristina perguntou a respeito do salto. O salto alto pode sim, ele vai acarretar uma dor na lombar, tá? E aí é claro, se a pessoa, e a gente vai de bom senso, se a pessoa usa salto e provoca dor, evita usar, tá? Porque essa dor, ela vai irritando a região. Uma hora tá leve e vai só aumentando. E olha, eu posso garantir para vocês, infelizmente nós temos um grande. A gente estava hoje numa roda de conversa à tarde, né, Mauro, falando exatamente isso. A mulher, ela vai deixando, né? Ah, toma dorzinha, toma um remédio ali, faz uma coisa aqui e vai deixando essa dor. Só que aí o que acontece? Um belo dia trava tudo. E aí travou, vai ter que correr. E não dá, gente, quando trava, não dá para a gente resolver em uma sessão. A gente vai precisar entender aquele corpo. Eu falo que eu tento escutar aquele corpo, né? Eu tento ouvir qual foi o sofrimento que ele passou para chegar naquele, ele travar daquele jeito, porque tem toda uma história por trás de um corpo que trava. Tá? E aí, é claro que entra a gente, né, Mauro? Entra o RPG, entra o Pilates, a acupuntura, a massagem, né, o shiatsu, a atividade física também. Então, nós temos assim, uma inúmera quantidade de técnicas que auxiliam você, auxiliam o seu corpo, mas o primeiro é você se escutar.
Você entender que corpo é esse que você habita, que casa é essa que você habita. Bom, tem mais duas figuras para mostrar para vocês, né? A seguinte aqui é da orelha, né? A gente está falando de tratar a nossa coluna, né? Estimular ela, fortalecer ela. Então, uma das maneiras é a gente estimular a nossa orelha, né? Olha aqui, na orelha, aonde está na imagem, né, um roxo, né, um roxeado aí, tá? Pega a parte da cartilagem, né? A gente tem uma cartilagem aí, né, na orelha, aonde está o roxo. É também a nossa coluna. E a orelha é o formato então de um feto, de uma criança de cabeça para baixo na barriga da mãe. Então a parte, né, mais molinha ali da coluna é a cabeça. E aí da orelha é a cabeça. Então subindo na orelha, a gente está descendo a coluna. Tá? Então aí a coluna está de cabeça para baixo. Então se você estimula essa cartilagem, né, faz isso várias vezes ao dia, né, você vai estar massageando também a sua coluna. Vai estar estimulando ela, vai estar ajudando, né, a tratar se você tiver com dores, tá? Se você não tiver com dores e fizer essa massagem, você vai ajudar a fortalecer a coluna, a manter a sua flexibilidade da coluna, tá bom? Eu vou colocar aqui um último desenho, que aí eu já vou encerrando a minha parte e a Salete depois encerra a nossa roda de hoje, né? Olha que bacana mesmo, né? Eu falei para vocês que hoje a conversa ia ser intensa, né? Muita coisa para se falar. Olha aqui, a coluna está relacionada às nossas emoções. Sentimentos que a gente tem vai afetar algumas partes da coluna, né? Ali na parte do sacro, né? São as nossas necessidades básicas, né? Ainda pegando o sacro e o comecinho da lombar, né? É quando a gente mexe ou, né, tem algum desequilíbrio, alguma coisa mexendo com a nossa sobrevivência, né? Tem a ver com a alimentação, tem a ver com a nossa vocação, tem a ver com a nossa profissão, né, maior, tá? Então, a parte da lombar em si, né, que a maioria das pessoas, muita gente, né, tem dores aí, tá? Está relacionado à insegurança. Logo acima da lombar, começando a torácica, é o medo, né? No meio da torácica está relacionada às nossas emoções de raiva. Sentiu raiva pode travar aí, né? Um pouco mais para cima, né, você olha no desenho ali no meio, né, da escápula, né? Mas falando da coluna, você tem trabalha o sentimento de culpa, né? Quando você está se sentindo muito culpado, vai travar essa região da coluna, tá? A parte de cima, olha, outro caso também que muita gente vem falar, né? Traz aqui para a clínica. Excesso de responsabilidade. Vai assumindo o problema de todo mundo, põe nas suas costas. Aí vai ter problemas aí, né, na cervical, no comecinho da torácica. Então, a nossa coluna está relacionada a toda a nossa vida e, inclusive, as nossas emoções. E agora, para a gente fechar, vamos fazer um exercício brinde aqui para todo mundo, hein? Super simples para a gente deixar essa lombar solta. Olha só, gente, como é simples a gente respirar pela coluna. Quando a gente puxa o ar, a gente enche a barriga. Então, eu encho a barriga de ar e puxo a coluna. O bumbum vai empinar. Quando eu solto o ar, a barriga vai entrar, o umbigo entra e o bumbum se encaixa. Olha isso. Vem para cá, vem para cá. Para lá, para cá. O ato de respirar, você destrava a sua lombar. Tá joia? Tá vendo como é simples? Respirar, viver bem e ter mais flexibilidade no corpo. Não é difícil. Gente, olha, compartilha esse vídeo com mais gente, hein? Tem mais gente que precisa saber como cuidar da coluna e não viver sofrendo e se arrastar aí, uma vida arrastada com dor. Não precisamos disso.
Então, tchau, até daqui a 15 dias, novamente ao vivo, tá bom? Um grande Beijo abraço. grande para todos.